Fala pessoal, mais um IA na Prática e hoje uma presença super ilustre. Eu estou aqui com um dos principais expoentes aí do mercado das comunidades de inteligência artificial e de micro SaaS, né? Estou aqui com o André Prado, mas ao invés de eu falar sobre ele, vou primeiramente agradecer, André, pela presença e conta um pouco para o público aí, para quem está assistindo, quem que é o André? Então vamos lá. Eu sou o André, eu sou cofundador da AI Builders, uma comunidade de pessoas que querem aprender a trabalhar com IA e ferramentas no-code, né? Meio democrático assim, para fugir só de pessoas que sabem programar. Eu sou formado em engenharia de computação, então eu tenho um background bem técnico, mas eu sempre gostei de coisas fáceis assim de se criar. E eu sempre fui criador, então eu sempre gostei de criar coisas novas e tal. E para mim, quando eu encontrei o no-code, principalmente o N8N ali, mais algumas ferramentas, junto com o IA, então foi uma mudança de vida para mim. Perfeito, perfeito. Eu também, né, eu sou muito dessa filosofia de você poder utilizar ferramentas e colocar coisa rápido, seja no mercado, seja para resolver principalmente uma dor. Aí eu acho que começa a primeira discussão, né? Eu sou muito fã do Make. E existe essa briga, né? Essa Make versus N8N. Lógico, o Make tem o custo, né? Tem o custo de uma assinatura, o N8N não. Hoje, como que você compara um pouco dessas duas soluções, do Make e do N8N? E se alguém quiser e tiver interessado em automação, por que ela deveria escolher uma solução de no-code como N8N ou Make? Dentro da comunidade e nos meus conteúdos de vídeo e tudo mais, a gente foca bastante no N8N. Mas eu, sinceramente, eu não ligo para a ferramenta que vai ser usada. Tanto que na nossa comunidade tem pessoas que usam o Make, tem pessoas que migraram do Make para o N8N, pessoas que migraram do N8N para o Make. O que importa é achar uma solução que é melhor para você, né? Para você colocar a tua ideia no mercado quanto antes. Eu, sinceramente, não uso muito o Make. Eu já usei há um tempo atrás, quando era uma outra ferramenta, né? Era Integromat, se eu não me engano. Integromat, isso. Eu cheguei a usar naquela época. Eu já usei o Zapier também, que algumas pessoas também comparam, apesar de não ter muito a ver, né? E, no fim das contas, eu gosto mais do N8N por vários motivos, né? Os principais. Você pode começar de graça, você baixa no teu computador mesmo e você pode começar a fazer as coisas que você quer rapidamente. Tem muito material na internet. Então você pode procurar no YouTube tutorial N8N, você vai achar a rodo em qualquer língua que você quiser. Inclusive no meu canal, no canal do meu sócio da AI Builders, nós falamos bastante sobre o N8N, né? E tutoriais e masterclass e tudo mais. E o outro ponto é que eu vejo o N8N muito mais como um back-end completo do que só uma ferramenta de automação. Porque o Make tem muito esse viés, né? De fazer uma automação, tem início, meio e fim. O N8N, se você quiser, você pode rodar um back-end praticamente completo ali atrás, para algumas coisas mais com maior poder, né? Se você quiser criar automações com mais poder, por exemplo. O N8N é muito mais prático e preparado para isso, assim. Então basicamente por esse motivo que eu prefiro o N8N ao invés do Make, né? Além do custo e tudo mais. Tem a questão também que o N8N é open source, apesar de ser um open source meio tem que ser estudado, assim, não é uma coisa que você pode sair fazendo a rodo, né? Mas, mas no fim das contas, o que eu falo sempre, né? Inclusive pro pessoal da comunidade, fala, cara, você testa as ferramentas e vê qual que é melhor para você. Você consegue atingir teu objetivo, você consegue vender uma automação no Make? Faz no Make. Consegue no N8N? Faz no N8N. O que importa é achar a solução. Amanhã depois sai uma ferramenta de IA que vai fazer um negócio, uma automação sem precisar você mexer no N8N. O teu negócio não pode morrer por causa disso, entendeu? Não pode morrer porque você usa N8N, porque usa o Make. Tem que continuar vivendo e sempre tem que estar testando essas ferramentas novas para ver qual que é melhor para você, né? Não, perfeito, concordo. Até pela quantidade de ferramentas, de novas ferramentas e até mesmo o que a IA está trazendo, essa possibilidade de você criar aí, né, com ferramentas como o Lovable, o Cursor, o V0, que facilitam, mesmo para quem não tinha tanta fluência em código. Falo tanta fluência porque muita gente, eu vejo, e até vou perguntar a sua opinião sobre isso, de falando assim, agora você não precisa mais de desenvolvedor, você não precisa mais saber código. Eu discordo, porque você precisa saber pelo menos o básico, ou ter um entendimento de como é feito o código para, no momento, tudo bem, para você fazer um aplicativo super simples, algo até vai quase um MVP, você consegue, né, pegando, fazendo tutoriais, entendendo na internet,
mas no momento que você entra e coloca em produção, né, você vai precisar de testes, vai precisar fazer log, vai precisar ter um entendimento melhor da ferramenta para que bug acontece, né? Vai ser só a hora que vai ser qual o momento que você vai ter quantos e quais bugs. Mas qual que é a sua opinião um pouco sobre essa questão dessas novas ferramentas surgindo, que, lógico, facilitam muito a criação de código? Cara, eu acho que apesar de eu tenho um background de programação e mexer com ferramentas assim, eu vejo com muito bons olhos essas ferramentas, porque eu pessoalmente me vejo como um cara mais de ideias do que o cara que vai fazer a programação lá do negócio e tal, né? Então, pra mim, eu sou apaixonado pelo Lovable, por exemplo. É uma baita de uma ferramenta pra mim. Eu consegui criar um negócio que estava na minha cabeça em poucas horas por dia ali, trabalhando no prompt e tudo mais. E eu acho que essas ferramentas estão diminuindo cada vez mais o espaço entre você ter uma ideia e colocar essa ideia no mercado. Então, só que quem tinha esse monopólio era programador, engenheiro. Então, esse monopólio está meio que quebrando agora, né? Pelo menos para MVPs. Basta ter o interesse. Exatamente. Se você tem uma ideia na cabeça, na verdade, você não precisa nem ter uma ideia bem definida. Você começa a conversar com a própria IA e ela vai definindo as ideias para você e já vai programando na tua frente ali, né? Com Lovable, com Bolt, com Replit, qualquer ferramenta V0. Então eu vejo com muito bons olhos isso. E eu acho que vai aumentar a concorrência para a criação de MVPs, por exemplo, né? E como programador, eu gosto de usar o Lovable e a gente vai usar mais dentro da própria nossa comunidade. Eu vejo que é uma ferramenta super incrível. Ela integra com tudo que você precisa para criar um SaaS completo. Banco de dados, back-end no Supabase, integra com o Stripe facilmente. Você só cola a tua chave de API lá, cria um produto e pronto, não precisa de mais nada. Então eu vejo que dá para criar sim ferramentas completas além do MVP. Porém, como eu falei, eu tenho esse background de programação. Quando ele fica travado nos erros lá, eu sei abrir o código e ver o porquê que ele está travado. Isso aconteceu umas 2, 3 vezes ao longo do meu desenvolvimento. Aí, como eu sabia qual era o erro, eu mandei para ele qual era o erro e ele corrigiu aquele erro. Mas se fosse, eu imagino, né, se fosse uma pessoa mais leiga ali que não sabe programar, ela ia ficar presa ali naquele loop eterno e ia acabar achando que a IA tá roubando meu dinheiro, porque cobra por token e tudo mais, né? Então eu ainda acho que você consegue criar MVP hoje assim, sem saber programar mesmo. Mas se você estudar um pouquinho sobre frameworks, porque hoje assim, né? Uma outra coisa que está acontecendo com IA criando código. IA só cria código em React e Next.js, basicamente. São as duas linguagens que vão dominar, que é a mesma linguagem, na verdade, JavaScript, que vai dominar a internet, né? A única ferramenta que acho que cria numa linguagem diferente é o Replit, que cria em Python, né? Então, se você estudar um pouquinho de React lá, você não precisa saber ser um super programador. Você precisa estar, tipo, no mediano ali do programador em React. Você já consegue criar mais coisas, assim. Você já consegue colocar coisas em produção e começar a testar e cuidar dos erros. Ainda é arriscado, mas acho que você já consegue. Eu acho que tem ainda essa questão. Resumidamente, eu acho que você consegue criar 90% do que você precisa para criar um produto realmente, efetivamente, e colocar em produção. Porém, esses últimos 10% são muito importantes e talvez deem tanto trabalho quanto os últimos 90%. Que é segurança, que é log, que é ver, tipo, meu banco de dados falhou, modelagem de banco de dados. IA ainda não é muito boa com modelagem de banco de dados. E o próprio Lovable fala isso, porque eles também modelam o teu banco de dados. E como meu último emprego antes de fundar a comunidade e tudo mais, foi como engenharia de dados. Trabalhei na engenharia de dados. Então, também vejo ainda falta um pouquinho ali da IA ser um pouquinho mais esperta nessa área. E é super importante, desde o começo, você já começar com uma estrutura de dados bem definida. Então, resumido, os 90% você consegue chegar, mas os últimos 10% é o mesmo trabalho dos 90%. E talvez a IA não consiga te ajudar nessa pegada aí. Não, perfeito. E você comentou aí no final que você migrou, né? Você saiu do emprego que você trabalhava para abrir aí foi a comunidade e o porquê de ter criado qual que foi a sua vontade de criar essa comunidade? Cara, eu sempre gostei de trabalhar com automação, mesmo antes de existir IA. Apesar de que IA já existe faz um tempo, né? Há um tempo atrás, antes desse meu emprego, eu trabalhei com estratégia e marketing.
Eu ofereci esse serviço para as empresas locais aqui da minha cidade. E eu acabei vendo que, na verdade, o problema deles não era o marketing. O problema deles é que eles não tinham processo dentro das empresas, com automação e etc, né? E coisa super simples assim, gente. É coisa... Entrou um lead no e-mail, não recebeu o e-mail marketing, não caiu no WhatsApp. Coisa super simples assim. Então, eu sempre gostei de criar processos e implementar esses processos, né? Aí a vida aconteceu, eu abri uma outra empresa, acabou fechando essa empresa. Aí eu precisei começar a trabalhar. E comecei a trabalhar, não, né? Precisei achar um emprego, porque eu já trabalhava pra caramba antes. Sim, exato. É. Eu comecei a trabalhar como engenheiro de dados. E nesse meio tempo eu meio que me desliguei de novidades, assim, IA e essas coisas. Eu lembro até hoje que eu já tinha testado o GPT-2 numa época, já tinha brincado um pouquinho com as novidades da OpenAI, mas eu achei, tá legal, mas tá meio longe ainda, né? Do que a gente precisa. E aí, no meu emprego e tal, comecei a focar no emprego, comecei a focar na minha caixinha lá. E aí eu lembro até hoje que tinham lançado o ChatGPT, mas eu pensei, é só mais uma daquelas coisas, tipo, bobeira, né? Não vou prestar muita atenção nisso. Aí eu lembro até hoje que eu vi um tweet de um cara, que eu não sei quem é, aqueles caras que aparecem na tua timeline lá e nunca mais Aham. aparece. E o cara falou que tava usando o ChatGPT como um assistente no celular. Que ele não tava mais usando o Siri, não tava usando nada, tava usando o ChatGPT. Isso logo no começo, assim. Foi lançado o ChatGPT, o cara já tava usando. Eu falei, nossa, mas será que tá tão bom assim? Tipo, o cara tá conversando com uma IA e já tá Uhum. respondendo. É só texto, né? E daí eu fui testar o ChatGPT. Eu falei, realmente, eu tava errado. Geralmente eu sou o primeiro a testar essas ferramentas e o ChatGPT eu deixei, foi um dos últimos lá e tal, né? Pelo menos na minha bolha. E achei muito massa aquela ferramenta. Eu já comecei a pensar, como é que eu posso usar o ChatGPT no meu trabalho? Primeira coisa que você pensa, né? Como é que eu posso trabalhar menos? É o problema do CLT. Exatamente. Eu pensei, cara, eu posso fazer a documentação. Eu odeio fazer a documentação. Até hoje, Nossa. Acho que eu não conheço ninguém que goste de documentação. é, Nossa Senhora. exatamente. O cara pode ganhar milhões fazendo documentação que ele não gosta. Eu já comecei a pensar nessas aplicações e tal, e vi que estava funcionando, documentação de banco de dados, documentação de tabela, documentação de projeto, enfim. E eu comecei já a aplicar no meu dia a dia. Comecei a usar já no meu dia a dia o ChatGPT. E aí depois, o Felipe Raitano, que é meu sócio hoje na AI Builders, a gente já tinha entrado em contato algumas vezes antes e tal, e ele me falou sobre... Ele tinha falado sobre a N8N, sobre como é fácil usar, que é um make só que open source e tal. Eu falei, beleza, vou começar a brincar com o N8N também. E isso ainda trabalhando, ainda no meu emprego, né? Uhum. Aí eu comecei a ver, pô, legal, o que eu fazia antes lá, quando eu trabalhava com marketing, ia ficar 1000 vezes mais fácil agora com IA e N8N. Só que eu estava dentro da empresa e era uma empresa de sistema. Então é uma empresa que tem muito engenheiro de software, vários engenheiros, várias pessoas programando lá e tal. E na minha equipe também, engenharia de dados, não tinha muita gente usando o ChatGPT. Eu pensei, por quê, né? É um negócio que facilita demais a nossa vida, como é que a galera não está usando? E eu esperava que eles já estivessem usando, porque, como eu falei, o bolho de programador, os caras têm que estar sempre atentos e tudo mais. Mas não. E isso, eu comecei a ver que realmente não é muita gente que está usando o ChatGPT, não está usando o IA, não está... Deve ter alguma barreira aí, alguma coisa assim. Aí nós vimos essa necessidade, eu com o Felipe Raitano, a gente viu essa necessidade, com o Bruno Okamoto, da comunidade MicroSAS. Uhum. E aí o Bruno falou, cara, vamos fazer um workshop de IA aí pra galera pra mostrar o potencial, porque a gente já estava usando e tal. E fizemos esse workshop, mostramos pro pessoal o potencial da IA. E aí muita gente acabou vindo pedir, cara, faz um curso e tal, vamos fazer um curso, beleza. Em outras vidas eu já tinha feito curso também, então eu já tenho Legal, página já na tinha Udemy. experiência. Eu falei, faz sentido, cara. A gente pode começar a pensar em fazer um curso, sim, mas vamos colocar o curso numa comunidade, porque a comunidade faz a gente ter mais engajamento, tem um networking que rola ali e tal. Até para você receber o que estão interessados, né? Acho que Isso, esse feedback é muito exatamente. importante. E foi muito massa, cara. Mas foi basicamente tipo, vimos uma necessidade e pensamos, cara, como é que o pessoal não tá usando isso aqui? É tão óbvio, vamos usar isso aqui. Ninguém tava usando. Aí veio por essa necessidade de vamos mostrar o que é possível fazer.
Aí nesse meio tempo eu já comecei o canal no YouTube também, comecei a comunidade, fizemos o curso, lançamos o curso. Mas eu saí do meu emprego realmente só quando a comunidade já estava bem estabelecida, assim. Ela começou em fevereiro do ano passado, se eu não me engano. Final de fevereiro do ano passado, 2024. E 24. E eu saí do meu emprego em junho. Então foi alguns meses aí que eu fiquei acordando às 5 da manhã, fazendo vídeo, gravando aula e trabalhando das 9 às 18. É ótimo. Não, eu vou deixar até o link aqui para quem quiser conhecer um pouco da comunidade do André. Quantos inscritos tem hoje na comunidade? Putz, deve ter mais uns 950, cara. Eu Nossa. parei de seguir depois do certo número. Mas tem uns 950 ali e tudo mais, né? Pessoal, nós temos o grupo no WhatsApp, temos o Circle lá também, a comunidade é bem estruturada. Perfeito, não, excelente. E você comentou, né, que para você o momento, eu entendi que o momento ahá foi do ChatGPT. E eu queria te fazer uma pergunta do que a gente tem visto hoje, né, o dia dessa gravação, o mercado aí desmoronando por causa de uma outro ahá, que é exatamente o DeepSeek, né? Então é uma empresa chinesa aí que, para quem não conhece, liberou de forma open source, também a gente falou um pouco do open source aqui do N8N, mas o R1, que é a LLM deles, que é comparável a hoje o principal modelo da OpenAI e o custo muito mais barato, além de ser open source, ou seja, você consegue modificar, você consegue fazer fine tuning, você consegue fazer o que você quiser, que antes era a própria Meta que vinha fazendo isso, né? E eu vou te perguntar, você chegou a testar o DeepSeek, o que você acha dele? E eu vejo com muitos bons olhos essa competição. Ah, sim. Com certeza. Eu cheguei a testar sim o DeepSeek. Eu não consegui comparar com o modelo principal da OpenAI, porque eu não paguei $200 para testar o modelo principal da OpenAI. Não tive essa coragem ainda. Mas, cara, é um negócio revolucionário, né? É um negócio... Tanto pelo modelo em si, é muito revolucionário, um negócio novo no mercado, tanto que o mercado está reagindo agora a isso. Porque precisa de trilhões e trilhões para treinar o modelo, super, né? Mas fizeram um negócio open source com menos, tipo, como assim? O que é real, né? Realmente, cara, ter essa competição é muito bom. Bom para nós que não que estamos de fora, né? Eu só vou usar o melhor modelo que tiver do mercado. Eu não Claro. sou o Sam Altman lá que tá com a empresa e querendo fechar a empresa e tudo mais, né? Fechar no sentido de tirar do não sem fins lucrativos, né? Uhum. Mas, cara, eu vejo sempre com bons olhos porque cada vez mais estamos tendo modelos melhores para usar nas nossas automações, nos nossos sistemas, por um custo cada vez menor. E essa é uma tecla que eu bato bastante, né? Porque é uma coisa que o pessoal se preocupa bastante na hora de vender serviço, na hora de vender produto, é custo. Como é que eu vou fazer, como é que eu vou cobrar e tal. Eu sempre falo, você pode cobrar o suficiente para não ganhar nada agora. Que daqui 6 meses você vai começar a ganhar, porque o custo dos modelos vão começar a cair, né? Então, tipo, hoje você tem paciência, você consegue ficar no 0 a 0 por 3, 4 meses ali, e daqui 5, 6 meses surge um modelo exatamente igual que você está usando agora, não vai mudar absolutamente nada, e o custo vai ser menor, assim, tipo... A OpenAI estava nessa tocada de diminuir 50% os custos, agora chegou o DeepSeek ali com, sei lá, se for open source é o custo da tua máquina ali para você rodar. Se você quiser usar alguma API pública, assim, o Grok, por exemplo, ou usar o Together AI, é o custo dos servidores deles lá, é muito barato mesmo. Um negócio de outro mundo, né? E não só isso, você vê que do outro lado também a NVIDIA, que está suportando também toda essa revolução, anunciando cada vez mais hardwares, ou seja, máquinas, equipamentos mais baratos, rodando com muito mais eficiência. Até coloquei um post outro dia sobre a lei de Moore, que a NVIDIA acabou de acabar com a lei de Moore praticamente, né? Que era aquela coisa de você evoluir a cada 2 anos, dobrar a capacidade. A capacidade que eles estão mostrando com as novas funcionalidades, com os novos equipamentos, é gritante. Às vezes é 10, 20, 30, 60 vezes com um custo menor. Eu acho que não só a evolução do lado do software, ou seja, desses novos modelos de LLM, que são todos baseados em teorias, em papers aí dos mais diversos pesquisadores, mas o lado também
do equipamento. Então, eu concordo totalmente com você. Se você hoje não estiver ganhando dinheiro e precificar, daqui a 6, até menos, 3, 4 meses, você já vai começar a ter esse custo, logicamente, se você conseguir trazer também pessoas para o seu produto, para o seu serviço. Sim. E até falando um pouco, André, para quem está começando ainda, né? Tem bastante gente aqui no canal, principalmente eu vejo pessoas que trabalham em pequenas e médias empresas. Quais seriam as suas dicas, os seus hacks aí, ou ferramentas mesmo que você recomendaria para essas pessoas que estão começando hoje? Pessoa que já trabalha numa pequena empresa e quer colocar Isso, IA dentro da empresa? isso. E às vezes não tem todo o conhecimento. Hoje tá cada vez mais fácil, né? Hoje você trabalha numa empresa e você... O que eu gosto de fazer? Eu gosto de pegar os processos de uma empresa e desenhar como ele é hoje. Porque é aí que você começa a ver onde que dá para otimizar, onde que dá para automatizar o negócio, onde que dá para colocar uma IA, né? E o mais engraçado é que, sei lá, 40% das vezes você não precisa nem de IA para já fazer aquele negócio, tipo, se fizer um trigger, chegou uma mensagem no WhatsApp, salvar no CRM, zero IA, nem chegamos no ponto de IA ainda. E aí você já consegue agregar um baita valor para aquela empresa, né? Sem nem pensar na IA. Mas eu gosto de desenhar todos os processos, ou o principal processo da empresa, por exemplo, vendas ou marketing. Se tem, né? Porque tem empresas que não têm esses processos. Se não tem, mais uma oportunidade para você criar os processos e ser um cara de valor lá dentro, né? Agora, quer usar IA. Eu vejo cada vez mais crescendo as pessoas criando ferramentas internas para as empresas para resolver esse tipo de problema, tipos específicos de problemas. Às vezes, alguns problemas que você tinha que contratar um SaaS, ou às vezes problemas que você tinha que contratar um estagiário para resolver, ou às vezes algum problema que você nem sabia que você tinha, mas que agora você descobriu que tem e quer resolver. Acontece bastante isso, tá? Eu começaria pelo mais simples mesmo. Cara, se você não tem nada técnico, pega um make da vida. Tem um custo? Tem, mas faz parte. Se quer fazer negócio, tem que gastar dinheiro. Não faz muito sentido pensar de outra forma, né? Pegar um processo, uma coisinha que tá, um gargalo na empresa que você trabalha ou na tua empresa e colocar um make lá e ver como é que ele resolve aquele problema. Com IA, sem IA, tanto faz. Provavelmente você vai querer usar IA. Então, usa uma IA lá, usa o OpenAI mesmo, que é fácil de usar, que tem nó pronto, que tem tudo pronto já. Vídeo no YouTube, documentação, é muito simples de você aprender, né? Não pensa em otimizar agora. DeepSeek, Grok, não sei o que, esquece. Usa o OpenAI lá, que a OpenAI hoje tem sido padrão mesmo de mercado. Se você sabe usar o OpenAI, você sabe usar qualquer API, porque tem APIs que usam a API da OpenAI como padrão, né? Então usa a IA, coloca a IA num pequeno pedaço daquele processo, daquela empresa, e começa a medir, veja se dá resultado. Pode ser suporte, pode ser vendas, pode ser qualificação de lead, enfim. Pode parecer complexo, mas não é complexo. Só precisa colocar a mão na massa mesmo para fazer o negócio funcionar, né? Pegou o jeito, gostou de fazer isso, aí vai pro N8N, faz um negócio mais interno, mais barato dentro da própria empresa, ou mais robusto também. E quer dar um passo além disso? Cara, abre o Lovable lá, o Bolt, qualquer um, e cria uma dashboard interna da tua empresa lá, e veja, se você é funcionário, veja os olhos do teu chefe brilharem. Se a empresa é tua, teu olho vai brilhar, porque você vai ver várias coisas que... E hoje está super fácil. Você pede pro Lovable, por exemplo, fazer uma dashboard interna para tua empresa e conectar em tal banco de dados, ele já vai fazer tudo isso para você. Ele vai fazer, inclusive, segurança, login, tudo pronto para você só acessar e ver teus dados. Quantos atendimentos eu fiz ontem? Qual foi o número de vendedores que conversaram com clientes ontem? Sabe? Tipo, resolver problemas internos, assim. Eu começaria por aí. Começa pelo Make lá mesmo, N8N, e quando você tá legal, já fiz os meus processos, agora eu vou um passo a mais, vou fazer ferramentas internas completas usando um Lovable da vida. Não, perfeito. Até mesmo se você quiser crescer, né, dentro da empresa, às vezes até uma forma de você justificar uma promoção, um aumento de salário, se você tem essa proatividade de pegar, entender a inteligência artificial, que eu vejo hoje muitas pessoas com esse medo, né, de a IA vai me substituir, eu vou perder o emprego para a IA. Poxa, se você acha que é isso mesmo, a coisa que você poderia estar fazendo é simplesmente correndo para entender, porque muitas pessoas não vão entender, e eu sempre falo, hoje uma pessoa sem IA, com certeza vai ser substituída por uma pessoa, às vezes até com uma experiência menor, com um conhecimento menor, mas que saiba utilizar IA de forma
eficiente, com certeza vai pegar esses empregos. Hoje mesmo eu tava vendo um podcast hoje de manhã e um cara, o nome dele é Andrew Wilkinson, ele tava falando sobre como ele tem uma holding lá de 180 milhões de dólares e tal. E ele tava falando como ele tá usando o IA hoje nos negócios dele. Ele não é um cara técnico, é um cara de negócios mesmo, né? Ele usa para coisas básicas e tal, mas uma coisa que ele falou, coisas básicas para nós, né? Para ele, para as pessoas do mundo, não é. Mas ele tava falando uma coisa hoje que na empresa dele, ele vai precisar contratar uma nova CFO, uma chefe do financeiro da empresa, porque a antiga vai precisar sair por vários motivos. E o que eles estão procurando? Eles estão procurando uma pessoa, um homem ou mulher, CFO, que tenha conhecimento em IA. Então não basta mais você ser chefe financeiro, você tem que ser chefe financeiro com conhecimento em IA. Por quê? Porque ele quer que o CFO da empresa crie agentes para ele, ou saiba o que é um agente, saiba usar um chat GPT para acelerar a resposta, usar um cloud e tudo mais. E detalhe, não precisa nem criar agentes, não precisa usar o N8N Make da vida. Às vezes você faz no chat GPT aquele... Um GPT O básico, GPT, né? e já resolve o problema do teu chefe. Às vezes você ficar mandando o relatório no final do dia, você só sobe lá no GPT e pronto, teu chefe vai ver o relatório lá e vai poder conversar com aquele relatório. Então, é um passo zero ainda. Eu comecei falando do Make, cara, o passo zero é fazer um GPT. Ou fazendo projetos lá no cloud, né, onde você quiser. Sim. Eu Mas sou fã dos projetos do cloud, eu tenho um monte aqui. Preciso até organizar, que você vai criando um, Isso. cria outro, onde você coloca a instrução, né? Para quem não conhece, é muito parecido com o GPT do ChatGPT, onde você vai colocar a instrução, vai colocar os seus arquivos de base de informações e ele vai trabalhar ali como se fosse o seu guru, né? Com conhecimento. Exatamente, cara. Tipo, aqui a gente tem uma cabeça meio de programador e já quer fazer um negócio gigantesco, né? Mas você é gestor de tráfego na empresa, ou trabalha no marketing. Cria um GPT, sobe os arquivos que você quer subir lá e pronto, deixa teu líder, teu chefe, conversar com os dados lá. Ele mesmo vai tirar as dúvidas dele, entendeu? Qual que foi meu CPL? Qual que foi meu custo de aquisição de cliente? Começar do básico, assim, e vai ficar cada vez mais necessário saber pelo menos o básico. Eu não estou nem falando de N8N, não estou falando do nível que a gente ensina na AI Builders, por exemplo, na comunidade. É um nível, cara, pegar um tutorial ChatGPT e saber como usar o ChatGPT, como fazer um prompt, como usar as ferramentas que tem disponíveis hoje em dia, né? E cada vez mais vai ser necessário. Eu vejo dentro da própria AI Builders, né? Nós temos o nosso gestor de tráfego dentro da comunidade. Uhum. E qual que foi o nosso ponto para contratar um gestor de tráfego? O cara tinha que ser bom, ele tinha que saber de automações. Por quê? Claro. Porque ele vai criar os processos de gestão de tráfego dentro da nossa comunidade e ele já vai começar a criar agentes para nós para automatizar o nosso processo. Quando as empresas se ligarem nisso, vai faltar gente. Vai faltar gente para fazer isso. Tenho certeza absoluta. E dos níveis mais gestor de tráfego até CFO, CMO, CEO, as pessoas têm que começar a pensar já como que eu vou usar IA no meu negócio, na minha empresa, na minha profissão, no meu cargo. Acho que esse vai ser um baita diferencial. E até mesmo para hoje criar chatbots, cada vez está mais simples de você, e aí tem uma briga grande no mercado, várias empresas onde você simplesmente conecta de forma simples o seu WhatsApp, o WhatsApp da sua empresa, num chatbot, dá a instrução, até já existem vários templates prontos, se ele vai ser um assistente de suporte, se vai ser um closer, se vai ser um SDR, e você vai ter ali, coloca a sua base de conhecimento, as suas informações, o que você quer que aquele assistente fale, ele vai trocar informações ali através do WhatsApp, hoje de forma super simples. Então, para qualquer tipo, tamanho de empresa, às vezes que, nossa, eu vou precisar pegar uma ferramenta super complexa, porque eu acho que, na minha opinião, eu vejo que antes você tinha que fazer basicamente aquela árvore de decisões, que era complexo. Você tinha que pegar cada caso, cada opinião, cada detalhe e colocar na árvore de decisões. Agora, com a IA generativa, onde ela consegue simplesmente, ela é não determinística, ela consegue pensar, você não precisa mais disso. Você simplesmente vai conversar com ela, falar o que você quer e colocar ali para tentar resolver esse problema. Lógico, vai exigir você fazer uma melhoria contínua, uma revisão contínua, mas hoje está cada vez mais simples para qualquer tipo de empresa melhorar esse processo de atendimento. Eu acho que nós estamos no meio do caminho, assim, no sentido de que vai ficar cada vez mais fácil para as empresas
Inclusive, você falou, né, de conectar e tal. Eu também sou sócio de uma empresa que faz justamente isso. Conecta o WhatsApp com o ChatGPT. Uhum. Até dá para deixar o link aqui depois se quiser. Claro, me passa, eu vou E, deixar aqui embaixo. e a ideia é justamente essa. Você conecta o teu WhatsApp na nossa tela e conecta o teu WhatsApp ou da empresa e conecta para um assistant da OpenAI. Então é super simples, é um micro SaaS mesmo. A gente já tem clientes usando esse micro SaaS, é muito interessante de ver. E a ideia é justamente essa. Substituir aquele monte, maçaroca como você falou, árvore de decisão, por um assistente na OpenAI. A gente ajuda o pessoal a criar esses assistants, ajuda a engenharia de prompt dentro da comunidade e tudo mais. E você cria um agente no teu WhatsApp. Você conecta lá e pronto. Ele coleta leads. Você pode acionar automações no N8N, no Make, se você quiser. Então tá ficando cada vez mais fácil. Mas ainda existe, na minha cabeça, na minha opinião, por isso que a gente tem a Zaten, né, que é essa empresa, ainda Uhum. existe um espaço no mercado para arbitragem, que é tipo, cara, eu sei conectar o WhatsApp num assistant, mas o dono da barbearia ele não sabe. Uhum. Ou não precisa nem ir tão, tipo, barbearia. Pode ser, o dono de uma transportadora, não sabe. Um advogado, não sabe ainda fazer um bot para atender os clientes dele ali, atender leads. E às vezes as pessoas nem querem. Nem querem, não tem, tipo, cara, muito complexo para mim. Literalmente um QR Code e um código muito Uhum. complexo. Então ainda existe essa oportunidade de arbitragem. Eu não sei até onde vai, provavelmente só vai acabar quando tiver uma ADI. Quando a ADI souber o que o advogado quer e vai montar um bot para ele lá e tudo mais. Exato. Mas ainda existe essa oportunidade. E é uma oportunidade muito boa de negócios mesmo. Assim, nós temos muitas pessoas usando a nossa plataforma. E outras também, a gente tem várias pessoas usando outras plataformas dentro da comunidade. Que é justamente isso. E é super simples. Conecta o WhatsApp com uma IA. E já resolve, sei lá, problema de suporte dos caras. É 90% dos problemas de algumas empresas. E até foi legal, essa semana passada eu descobri que tinha pessoas da empresa que eu trabalhava antes usando a ferramenta que a gente Que criou legal. agora por causa do evento que eles vão fazer lá e tudo mais. E eu pensei, nossa, né, que mundo pequeno, tipo, eu nem sabia, eu nem vendi, eles nem sabem que eu tinha parte nessa empresa também. Foi muito louco, assim. Foi bem legal mesmo. Não, super interessante. Eu vejo, eu concordo totalmente, né? Um dono, um gestor, um C-level, ele não precisa exatamente saber como fazer isso. Mas um erro que eu vejo esse alto nível às vezes cometendo, e eu já recebi umas duas conexões ali no LinkedIn principalmente, perguntando para mim: você treina meu time para utilizar IA? Aí eu sempre falo assim, mas você não está pensando em utilizar IA? Porque eu falo, você tem hoje a possibilidade de ter, conversando com você, até conversando por voz, né, com a Real-Time API ali do ChatGPT, que você pode conversar com as pessoas super inteligentes. Imagine que ali você que é um cara específico de estratégia. Ou você pega, coloca um livro que você leu, as informações, compila aquilo tudo, joga e fala, agora eu começo a trocar uma ideia, começa É. a debater estratégias, melhorias. Falo, você precisa primeiro aprender muito a falar isso, para depois você pensar, lógico, na questão da sua equipe, a parte mais técnica de implementar aí num chatbot ou dentro de um processo, mas eu vejo isso muito importante. Você primeiro focar em entender como utilizar IA para, independente de que seja a sua função. Seja ela função técnica, seja ela função estratégica, você precisa dominar e entender pelo menos como utilizar os benefícios que a gente tem hoje e cada vez vai evoluindo mais. Sim, com certeza, cara. É bem legal mesmo essa ideia de usar a IA para brainstorming, por exemplo, né? A- Por exemplo, a pessoa é dona da empresa. Às vezes é muito solitário ser dono da empresa. Tem problemas que você não pode conversar com o funcionário, Uhum. né? Às vezes tá com coisas que você não pode conversar, no máximo com o sócio, mas boa parte da galera não tem sócio, por exemplo. É uma coisa que você pode totalmente conversar com uma IA, por exemplo, para ajudar a resolver o problema. E coisas super básicas assim, mas que agrega muito valor. Agrega valor pra caramba, praticamente de graça. O ChatGPT pago hoje é US$ 20 por mês. Tá que a Sim. nossa moeda é um lixo, né? Mas, cara, US$ 20 por mês, pra você ter praticamente um conhecimento infinito ali.
E quem não usa isso ainda, quem não tem. É que a pessoa que não usa não tem noção disso ainda. Então é muito difícil quebrar essa barreira, né? Sim, Então, mas quando você testa uma vez para alguma coisa assim, você vê, não, pera aí, o negócio tem potencial aqui. E eu acho que é muito realmente dessa ideia de ser AI first, assim. Tipo, você é engenheiro de dados, mas eu sou AI first. Então, eu sou engenheiro de dados que entende de IA. Você é o CFO, mas é um CFO AI first. uhum, Você é um CFO que entende de IA. Você vai poder usar essas ferramentas para, cara, ser um CFO vezes 100. Um engenheiro de dados perfeito. vezes 100, entendeu? Mas e é super, apesar de ser super simples de usar, o ChatGPT, por exemplo, o Cloud também, tem ainda essa barreira, né? Também é uma oportunidade. Eu conheço pessoas que vendem literalmente só um curso de como usar ChatGPT para tal profissão. Cara, vende a rodo, porque as pessoas estão começando a notar isso. As pessoas estão começando a ver que o mercado está indo para esse lado, assim. Cara, tem que. É o equivalente a, sei lá, você vai trabalhar hoje em qualquer lugar e não sabe usar o Excel, não sabe usar um Word. Um Word, exato, É a exato, mesma mesma coisa. coisa. É a mesma coisa. Eu vejo muito isso, né? As pessoas ali com esse receio, com esse medo da tecnologia que é normal. Sim. Eu vejo até, poxa, até para educação, para medicina, você vê a evolução. É que o brasileiro é muito inventivo, então a gente acaba focando na inteligência artificial, muita gente acha que é simplesmente criar uma imagem, criar os vídeos, né, que a gente vê populando, criando meme com inteligência artificial, mas o real benefício em termos de produtividade acaba sendo deixado de lado, né? Eu acho que muita empresa fala assim, ah, não, é uma bolha. E hoje mesmo o que está acontecendo no mercado, todo mundo falando, olha lá, né? Eu já vi um monte de falar, ó, todo mundo falou que a IA é a bolha, ó, a bolha estourando aí, mas não entende que na verdade é uma reação a uma outra inteligência artificial que trouxe agora acessibilidade muito melhor. E não pela questão de ser uma bolha, mas muito do que vai ser alterado daqui para frente, né? E até se encaminhando um pouco aqui para o final, eu sempre gosto de deixar a última pergunta, né, André? O que que você vê do futuro da inteligência artificial? Muito se fala de AGI, né, que para quem não sabe é inteligência artificial geral, ou superinteligência, onde agora a inteligência artificial consegue descobrir, fazer novas descobertas, mas todo mundo às vezes falando, poxa, mas isso ainda está longe. Para você, qual é a sua visão do futuro com a inteligência artificial? Difícil, né, cara? Tá louco? Que pergunta. Tem muitas variáveis pra gente levar em consideração quando a gente fala em AGI, né? Por exemplo, como é que vai ficar a economia? Se a IA consegue fazer de tudo, por que vai ter emprego? Mas se ninguém vai ter emprego, quem que vai comprar as coisas que a AGI consegue fazer? Acho que é tanta variável que. Sabe aquela coisa que, tipo, você prefere não pensar agora? Vamos ver o que vai rolar. E eu gosto muito de olhar pro que os experts falam, né? Apesar de não gostar muito de expert nem nada, mas eu olho pros dois lados, assim. Gente que diz que, cara, a gente já tem AGI. Tem gente que diz que a gente já tem AGI hoje com o próprio DeepSeek, com o modelo pago da OpenAI lá de US$ 200. Tem Uhum. pessoas que falam que, cara, é daqui 5 anos a 10. Qual é o certo? Já temos AGI ou não? Se já temos AGI, por que tá tudo igual? Entende? E se for daqui 5, 10 anos, como é que vai ficar a economia? A gente não sabe reconhecer uma AGI. Tipo, a gente não tem noção do que é uma AGI. A AGI é uma coisa que você vai pedir, ela vai fazer. Não importa, não importa se ela não sabe fazer, ela vai buscar, aprender e fazer. O conceito de AGI é como se é um ser humano mesmo. Você fala para um ser humano que ele não sabe fazer tal coisa, ele vai correr atrás. Teoricamente, né? Um ser humano funcional vai correr Sim. atrás de aprender a fazer essa coisa. E ele vai te entregar um resultado. Uma AGI é isso. E qual que vai ser o efeito? Qual que vai ser o impacto? Eu sinceramente não sei. Eu imagino que, cara, qualquer coisa que a gente possa imaginar ainda é muito pequeno perto do impacto real nisso, assim. Você começa a ficar. Tem um cara que eu sigo que ele fala muito de que a gente tá chegando, a gente já tá na AGI, a gente já tem essa AGI. A gente tá chegando Uhum. muito perto de ter uma utopia, tipo, super fodástica, assim. Eu não sei se eu concordo, mas é uma visão interessante. Aí tem pessoas que são. Não, a AGI vai ajudar algumas empresas a melhorarem o output e tal. Mas é só isso. Tipo, você tem noção do que é uma AGI? Uma AGI, cara. se-
AGI é quando não vai precisar mais abrir um Lovable para fazer um site. Você vai pedir para qualquer agente e ele vai fazer um site para você. Mas por que você vai fazer um site? Porque quem vai visitar o site provavelmente é outra AGI, tipo, é a própria AGI. Você entende, cara? Pra mim é um negócio muito ficção científica, assim, ainda. Eu não tenho pé no chão para falar, cara, eu acho que vai ser assim. Eu acho muito que é aquela coisa que a vida imita a ficção. A gente vê aquela coisa que a gente via em filmes há anos atrás de acontecer, né? Tem até seriados, que eu gostava muito de um seriado que era o seriado inglês, eu não lembro nem o nome direito. Era parecido com aquele que era do Velho Oeste, dos robôs, mas Ah, era um outro que era os robôs na sociedade, assim, robôs perfeitos e tal, que a gente está vendo também outra área sendo potencializada, que é a área da robótica. E até, outro dia, um amigo meu fez uma pergunta bem interessante para mim, ele falou assim, por que os robôs têm a forma do humanoide? Né? Ou mesmo, e eu faço até um paralelo com o que a OpenAI lançou do Operator, que é ele abrir um browser e navegar como se fosse humano. Porque hoje, toda a nossa sociedade, todo o nosso mundo, ele foi desenhado para humanos. Então não faz sentido você ter um robô que não tem a forma humana, porque para poder operar, para poder, de repente, no fogão, abrir uma geladeira, fazer o que for, ele vai precisar interagir com tudo que a gente construiu nesses anos, séculos, né? Então você vai precisar primeiro ter essa primeira fase. E o que a OpenAI tem feito, e ela anunciou, e outras empresas também fizeram, onde você controla a tela do usuário, é exatamente isso. Toda a internet foi moldada para a gente acessar através de cliques, através do teclado. Então, eu vejo muito disso, né, sendo potencializado pela inteligência artificial em outros meios. E principalmente, eu acho que a robótica, eu acho que assim, automação, robótica e inteligência artificial vão caminhar todas muito próximas e vem nessa discussão que chega a ser uma discussão até filosófica. Onde entra a ambição? Hoje a gente vê muitas pessoas que dedicam a sua vida inteira pela ambição de descobrir algo novo, de criar algo novo, de criar uma empresa do zero, né, fazer um bem pela humanidade. No momento que você tem agora uma inteligência artificial que consegue desenvolver e fazer isso tudo de forma muito mais rápida e muito mais inteligente, os resultados que a OpenAI trouxe com o O3 que ela mostrou, que ainda não é viável economicamente, que ela falou o custo que ela levou foi mais ou menos $17 e o custo humano é $5, mas a gente já está chegando. Ele já se provou. Lá, para mim, o que eu fiquei mais abismado foi aquele resultado de um teste de matemática, que ele pegou os testes de matemáticos mais difíceis do mundo, onde não existe nenhum matemático que consegue 10% daquilo lá. Você tem específicos em cada área da matemática e que consegue resolver o resultado. O O3 da OpenAI conseguiu resolver 25%. Isso, para mim, é bastante alarmante e de se pensar o que a gente vai ver. E, pelo andar da carruagem, todo mundo falava 5, 10 anos para isso acontecer. Às vezes não. Às vezes pode acontecer daqui a 1, 2, 3 anos. Né? exatamente. Cara, é um assunto bem, igual você falou, pode cair muito na filosofia, assim, no abstrato, né? E estava falando, tava pensando mesmo que eu tinha, há um tempo atrás, estava pensando sobre isso, né? Quando tiver robô, tiver AGI, por exemplo, eu tenho uma relação muito amor e ódio com redes sociais e com tela, né? Eu tenho que ficar o dia inteiro numa tela, porque eu sou programador e tudo mais, né? Negócios e tal. Eu odeio redes sociais, Instagram, não gosto, mas eu tenho lá e tudo mais, né? Necessidades, Tem ossos que do ter, né? ofício. É. Aham. E, e eu fico pensando, por que a gente usa computador, né? O computador é uma interface para nós, para o mundo. É o computador. Mas você tem uma AGI que vai entender áudio. Eu vou pedir, por exemplo, por que eu uso o celular? Eu vou pedir comida no iFood. Eu tenho que abrir o iFood, pedir, escolher o restaurante e blá blá blá. Agora tem AGI. Eu peço, cara, eu quero uma pizza hoje aí, vê a mais barata de calabresa. Eu não preciso pegar o celular. Não preciso ver o celular. A única coisa que a pessoa vai continuar usando o smartphone é pra ver porcaria no Instagram, no YouTube, esse tipo de coisa, né? Mas o resto, talvez diminua muito o uso de telas.
Eu tava pensando, vai que é um efeito positivo da AGI, né? Tipo, É. diminuir o uso de telas. Ou talvez o tempo que o pessoal não usava, agora vai usar com o Instagram e essas É. coisas, né? Existe uma discussão bem grande, na verdade, aonde vai estar essa tela. Por isso que até o Mark Zuckerberg, ele anunciou lá a evolução, né? Mas pra que você vai Não- precisar de tela? É aí que tá meu ponto, entendeu? Porque, Aham. tipo, você não vai precisar programar nenhum site mais. Porque você pode pedir pra IA fazer. É isso que eu falo, a gente não tem noção do que é AGI. Você vai pedir pro teu robozinho lá, ou pra uma Alexa da vida, você vai falar: eu quero que você me faça um roteiro de 20 dias de viagem pro Chile. E ela vai fazer. Não importa que site que ela entrou nem nada, ela vai fazer. Talvez ela faça conversando outro modelo, outra AGI, quem sabe. Então a gente não tem noção do que vai. Por que eu preciso de uma tela? Se a IA já vai me trazer pronto o negócio. Você entende o ponto que eu quero chegar? Você vai precisar de Entendo. tela para ver filme, você vai precisar de tela para ver Instagram, essas coisas. Então, quem sabe é um ponto positivo. Mas a gente não tem noção do que é AGI. Talvez a gente mude de vida completamente. Talvez não precise de tela mais. Porque você vai pedir com áudio. Você vai falar, cara, eu quero tal coisa. E o teu robô vai entender. Ou ele vai fazer, se for um robô. Quero que você lave a louça. Pra mim, AGI vai chegar quando eu conseguir pedir pra um robô dobrar a roupa. Porque eu odeio dobrar a roupa. Nossa, vai ser genial. Então não vai precisar de tela. Cara, compre tal livro na Amazon. Você não precisa de tela, não precisa de uma tela de confirmação, porque o robô já vai comprar pra você. A gente não tem noção do que é AGI ainda, entendeu? A gente tá tão fixado em uma coisa pequena que é a própria tela, que a gente pensa, onde é que vai estar essa tela? Mas a tela talvez nem precise existir como AGI. E isso eu tô falando da tela, imagine, nem cheguei em emprego, em salário, em dinheiro, o que vai acontecer? E pra mim o teste final da AGI e robótica é quando o bendito robozinho aspirador conseguir esperar uma casa sem deixar. O dia que o robozinho conseguir fazer isso. Funcionar mesmo. Porque é uma tarefa simples, né? É 2D, literalmente é só um plano e só passar nos lugares e ver onde tá sujo e recolher. O dia que isso acontecer, aí eu vou saber, beleza, a AGI e a robótica chegaram pra ficar. Aí sim eu vou acreditar, entendeu? E tem que estar disponível comercialmente, né? Não, com certeza. Não, eu achei excelente, excelente essa. Até para a gente finalizar, né? Eu gostaria de te agradecer. A gente já passou de 45 minutos aqui. É aquela coisa, quando o papo é gostoso, quando o papo é bom, ele voa, né? E ainda mais assunto que a gente gosta muito, que a gente está no nosso dia a dia. Então, André, gostaria de te agradecer. E para fechar, fala como o pessoal pode te encontrar. Faz aí o jabá da sua comunidade, né? Te chama o pessoal. Aí eu vou deixar todos os links aqui embaixo, mas comenta aí onde que o pessoal pode te encontrar se tiver alguma dúvida, quiser conversar com você. Legal, cara. Prazer enorme estar aqui. Foi um papo muito bom mesmo. Pessoal que quer me achar, como eu falei, vocês podem ir no Instagram, mandar DM, eu não vou responder, me desculpe. Mas me acha no YouTube. Eu tenho um canal no YouTube aqui, procura como André Prado mesmo no YouTube. Tem vários vídeos lá de negócio, de ideia. Se você gostou dessas ideias loucas lá, tem bastante ideia louca. Principalmente no YouTube. E quem quiser ter um contato mais próximo, realmente, na própria comunidade, no nosso grupo do WhatsApp, na nossa comunidade no Circle, é a aibuilders.com.br. É um nome difícil mesmo, mas vai estar o link aqui embaixo, vocês vão poder acessar bem de boa. E é isso. Espero. A AI Builders é especial assim para quem quer começar agora com IA e automações e começar a ganhar dinheiro com esse tipo com agentes de IA agora em 2025, né? E é isso. Perfeito. Bom, obrigado. Então, se você gostou, se esse papo foi interessante, não esquece de dar o seu like, curtir aqui, espalhar essa informação para mais pessoas. E André, obrigado. Não esqueçam dos links aqui embaixo e vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço.